É, suponho que é em mim, como um dos representantes de nós, que devo procurar por que está doendo a morte de um facínora. E por que é que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram Mineirinho do que os seus crimes? Perguntei à minha cozinheira o que ela pensava sobre o assunto. Vi no seu rosto a pequena convulsão de um conflito, o mal-estar de não entender o que se sente, o de precisar trair sensações contraditórias por não saber como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também. A violenta compaixão da revolta. Sentir-se dividido na própria perplexidade, diante de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e já matara demais. E, no entanto, nós o queríamos vivo. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me talvez como a justiça que se vinga e com alguma raiva de mim que estava mexendo na sua alma. Respondeu fria: o que eu sinto não serve para se dizer. Quem não sabe que Mineirinho era criminoso? Mas tenho certeza de que ele se salvou e já entrou no céu. Respondi-lhe que mais do que muita gente que não matou. Por quê? No entanto, a primeira lei, a que protege corpo e vida insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia. Assim não me matam porque eu não quero morrer, e assim não me deixam matar, porque ter matado será a escuridão para mim. Essa é a lei. Mas há alguma coisa que se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança. O terceiro me deixa alerta. No quarto, desassossegada. O quinto e o sexto me cobrem de vergonha. No sétimo e o oitavo eu escuto com o coração batendo de horror. No nono e no 10º minha boca está trêmula. No 11º eu digo em espanto o nome de Deus. No 12º eu chamo meu irmão. O 13º tiro me assassina. Porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio. Humilhada por precisar dela. Enquanto isso, durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais. Para que minha casa funcione, eu exijo de mim, como primeiro dever, que eu seja sonsa, que eu não exerça a minha revolta e o meu amor guardados. Se eu não for sonsa, a minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que embaixo da casa está o terreno, o chão onde nova casa poderia ser erguida. E, enquanto isso, dormimos e falsamente nos salvamos. Até que 13 tiros nos acordam e, com horror, digo, tarde demais, 28 anos depois que Mineirinho nasceu, que ao homem acuado, que a esse não nos matem, porque eu sei que ele é o meu erro. E de uma vida inteira por Deus, o que se salva, às vezes, é só o erro. E eu sei que nós não nos salvaremos enquanto o nosso erro não nos for precioso. O meu erro é o meu espelho. É onde vejo o que em silêncio eu fiz de um homem. O meu erro é o modo como eu vi a vida se abrir na sua carne e me espantei.
e vi a matéria de vida, placenta e sangue, a lama viva. Em Mineirinho se rebentou o meu modo de viver. Como não amá-lo? Se ele viveu até o 13º tiro, o que eu dormia. A sua assustada violência, sua violência inocente. Não nas consequências, mas em si, inocente, como a de um filho de quem o pai não tomou conta. Tudo o que nele foi violência é, em nós, furtivo. E um evita o olhar do outro, para não corrermos o risco de nos entendermos, para que a casa não estremeça. A violência arrebentada em Mineirinho, que só outra mão de homem, a mão da esperança pousando sobre sua cabeça aturdida e doente, poderia aplacar e fazer com que seus olhos, surpreendidos, se erguessem e, enfim, se enchessem de lágrimas. Só depois que um homem é encontrado inerte no chão, sem o gorro e sem os sapatos, vejo que me esqueci de lhe ter dito: também eu não quero essa casa. Quero uma justiça que tivesse dado chance a uma coisa pura e cheia de desamparo. E Mineirinho é essa coisa que move montanhas e que é a mesma que o faz gostar feito doido de uma mulher, que é a mesma que o levou a passar por porta tão estreita, que dilacera a nudez. É uma coisa que em nós é tão intensa e límpida como um grama perigoso de rádio. Essa coisa é um grão de vida e, se for pisado, se transforma em algo ameaçador, em amor pisado. Essa coisa que em Mineirinho se tornou punhal é a mesma que em mim faz com que eu dê água a outro homem. Não porque eu tenha água, mas porque também eu sei o que é sede. E também eu não me perdi. Experimentei a perdição. A justiça prévia, essa não me envergonharia. Já era tempo de com ironia ou não, sermos mais divinos. Se adivinhamos a bondade de Deus, é porque adivinhamos em nós a bondade, aquela que vê o homem antes de ele se tornar um doente do crime. Continuo, porém, esperando que Deus seja o Pai, quando sei que um homem pode ser o pai de outro homem. E continuo a morar na casa fraca. Essa casa cuja porta protetora eu tranco tão bem, essa casa não resistirá à primeira ventania que fará voar pelos ares uma porta trancada. Mas ela continua de pé. E Mineirinho viveu por mim a raiva, enquanto eu tive calma. Foi fuzilado na sua força desorientada, enquanto um Deus fabricado no último instante abençoa às pressas a minha maldade organizada, a minha justiça estupidificada. O que sustenta as paredes da minha casa é a certeza de que eu sempre me justificarei. Os meus amigos não me justificarão, mas os meus inimigos, que são os meus cúmplices, esses me cumprimentarão. O que me sustenta é saber que eu sempre fabricarei um Deus à imagem do que eu precisar para eu dormir tranquila, e que outros furtivamente fingirão que estamos todos certos e que nada há a fazer. Tudo isso, sim, pois somos os sonsos essenciais, baluartes de alguma coisa.
e, sobretudo, procurar não entender. Porque quem entende, desorganiza. Há alguma coisa em nós que desorganizaria tudo. Uma coisa que entende. Essa coisa que fica muda diante do homem sem o gorro e sem os sapatos. E para tê-los ele roubou e matou. E fica muda diante do São Jorge de ouro e diamantes. Essa é alguma coisa muito séria. E em mim fica ainda mais séria diante do homem metralhado. Essa coisa seria o assassino em mim? Não. É o desespero em nós. Feito doidos, nós o conhecemos. A esse homem morto em que o grama de rádio se incendiara, mas só feito doidos, e não como sonsos o conhecemos. É feito doido que eu entro pela vida, que tantas vezes não tem porta. E como doido, compreendo o que é perigoso compreender. E só como doido é que sinto o amor profundo, aquele que se confirma quando vejo que o rádio se irradiará de qualquer modo, se não for pela confiança, pela esperança e pelo amor, então, miseravelmente, pela doente coragem de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais com 800 metralhadoras, e esta seria a minha honorabilidade até que viesse uma justiça um pouco mais doida, uma que levasse em conta que todos temos que falar por um homem que se desesperou, porque neste a fala humana já falhou, ele já é tão mudo que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização. É uma justiça prévia que se lembrasse de que nossa grande luta é a do medo e que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo uma justiça que se olhasse a si própria e visse que nós todos, lama viva, somos escuros e por isso nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem para que esse não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. É uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos. E quando um justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo, nem querendo eliminar um criminoso, ele está cometendo o seu crime particular, um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante está sendo morto um inocente. Não é que eu queira o sublime, nem as coisas que se transformaram as palavras que me fazem dormir tranquila. Mistura de perdão, de caridade vaga, nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero é muito mais áspero e mais difícil. Quero o terreno.